Alguém viu uma chapeuzinho vermelho por aí? Alguém viu? É uma menina muito levada. Ainda pego essa menina. Olá, seguidores da Rede Pedagógica. Olá, seguidoras da Rede Pedagógica. Estamos aqui nessa formação extraordinária, a quinta semana Rede Pedagógica, com o tema Educação e Emoção. Não pode faltar emoção na educação. Educação sem emoção não é educação. E a rede pedagógica é movida a muita emoção. E emoção que estimula, emoção que distribui coisas boas. Isso mesmo. Gente, estamos aqui começando o minicurso Competências Socioemocionais no Ensino Remoto com a professora Fabiane Gontijo. Já vou introduzir aqui a professora que preparou uma videoaula que está fantástica e que será dada às 21h30 no YouTube da Rede Pedagógica. www.youtube.com/rede pedagógica. Ei, Fabiane? Tudo bem, Edivaldo? Tudo jóia. Me escuta bem? Estou escutando perfeitamente bem. Ia dizendo aqui, Fabiane, que bom. que nós podemos também te chamar de Fabi, né? Opa, ela caiu, né, gente? Ela está com a conexão ruim. A professora Fabiane está, né, em São Paulo. Ela é de Brasília também. Ela está fazendo essa live, esse minicurso em deslocamento. Então, talvez seja essa a razão da queda e da interrupção da conexão da professora Fabiane Gontijo. Mas eu estava dizendo que pode chamar ela de Fabi também. Ela que é uma pessoa que sabe muito de ensino remoto, de ensino híbrido, e que tem viajado o Brasil todo fazendo formações da mais alta qualidade em educação digital. Ela que faz parte aqui da Rede Pedagógica, esse movimento de milhões de educadores, né? Todo mundo aí comprometido em fazer a melhor educação, uma educação de excelência, como aqui, né, nos desafiou a fazer Léo Freiman ontem, e também agora há pouco o professor Celso Antunes, uma referência aqui da Rede Pedagógica. Vamos tentar introduzir novamente a professora Fabiane. Ela teve um probleminha de conexão, mas já está voltando. Epa! Voltei. Desculpa, caiu aqui, mudei a rede para dar continuidade. Boa noite a todos. Boa noite, Fabi. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite especial, na quinta semana Rede Pedagógica, tratando de um assunto que realmente é muitíssimo importante. Antes de começarmos, Fabiana, eu queria aqui cumprimentar algumas pessoas que estão participando dessa formação e fique também à vontade para pegar alguns nomes aí também e cumprimentar. Olha, a Rosa Helena, 1974, Michele Santos, Alcemi, Cristiane.Ramos.900, Geraldo Filho, 16, muita gente legal, Alicia Costa, 910, muita gente entrando e participando. Pode também escolher uns 3 nomes aí, Fabi, para... Tem aqui a Socorro, a Flávia Rodrigues, a Elizabeth, Eliane. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Fabi, eu até expliquei ao pessoal aqui que você está fora do seu QG, né? Gente, a Fabi, ela grava as formações dela de uma nave espacial, que é até alta. Mas hoje ela está fora, ela está em São Paulo e está, né, nos dando esse privilégio de fazer essa formação, mesmo estando longe aí de casa, né, estando em um hotel. Então nós nos desculpamos aqui pelo probleminha de conexão, mas vai dar tudo certo, não é mesmo, Fabi?
Vai sim, se Deus quiser, vai dar certo. Certo. Fabi, eu queria começar fazendo uma pergunta, acho que é a pergunta mais desafiadora na educação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Como fazer, não é, a educação socioemocional com vínculos, com amizade, com envolvimento no ensino remoto e no ensino híbrido? Então, Edivaldo, primeiro é uma grande alegria estar aqui com vocês. E estava escutando o professor Celso Antunes chorando, me emocionando. E é muito difícil falar depois do professor Celso Antunes, viu, gente? Não é fácil, não. Mas ele trouxe aqui elementos para agregar a nossa aula e a nossa live de agora. Mas como conectar essas emoções ao nosso ensino remoto, ao ensino híbrido também, né? São duas formas de ensinar que nós professores estamos passando nesse momento, né? Que é essa conexão à distância e, ao mesmo tempo, trazer a emoção que a educação exige, né? Essa conexão entre professor e aluno. Mas já digo para vocês que a resposta já veio com o professor Celso Antunes, já veio com o Léo Freiman ontem, que eu acompanhei também, fiquei super encantada. É o amor que nós temos, a responsabilidade que nós temos pelos nossos alunos, né? Eu acho que essa conexão e empatia do professor, a responsabilidade, né, de ter vários alunos atrás de uma câmera, atrás de uma aula que depende de nós, que depende da nossa conexão de professor e, ao mesmo tempo, precisamos aí contribuir com o ensino-aprendizado, né? Então, primeiro é trazer essa empatia, né? E saber que o aluno também sente dificuldade de conectar com o professor por trás das câmeras. Estávamos todos habituados com a aula presencial. A educação básica vivia de aula presencial. E como agora a gente faz essa ruptura e traz para o ensino remoto, que é o uso de uma ferramenta para as aulas à distância, ou o ensino híbrido, que é uma misturinha. Eu brinco que o ensino híbrido é uma misturinha entre o offline, que é a nossa aula na sala de aula com o presencial, e com o online, fazendo uma mescla para virar o ensino híbrido. Vou dar um exemplo da região que eu resido, que é Brasília. Hoje nós voltamos à aula presencial. E nós temos famílias que não vão estar presentes, não vão colocar as crianças na aula presencial e escolheram o ensino remoto. Olha a diferença do híbrido com o ensino remoto. Mas com toda alegria, com toda paixão, o professor consegue transmitir o seu conhecimento e fazer essa conexão com os alunos. Então, é um grande desafio. Não é fácil para nós, educadores, essa situação de não estarmos juntos, porque nós somos calorosos, nós somos amorosos, a gente precisa do contato, né? Mas aviso a vocês que, como especialista de tecnologia educacional, é possível também fazer uma aula com essa conexão à distância. Ah, muito bem. Eu tenho a impressão, Fabi, você que é especialista, vai me esclarecer essa dúvida, que existe uma vantagem aí subliminar, uma vantagem assim, vamos dizer, implícita no ensino híbrido e também no ensino remoto, que é o seguinte: quando nós começamos a usar ferramentas tecnológicas, nós desafiamos também os nossos sentidos, não é? O nosso cérebro. E isso nos torna pessoas também mais empoderadas, vamos dizer assim. Existe também esse efeito que o professor, né, que está mergulhado em tecnologias, ele pode mais? Boa pergunta, Edivaldo, porque isso eu estava falando hoje mesmo em uma outra aula que eu estava fazendo. Essa personalização, as tecnologias conseguem contribuir. Então, o formato que o aluno aprende, essa geração que é tão digital, que é tão tecnológica, que é tão viva e participativa com as tecnologias, faz com que o professor desenvolva
outras estratégias, trazendo a vivência para dentro da sala de aula com o uso das tecnologias. Claro que eu, professor, sou um professor que tenho dificuldade em usar uma ferramenta. Na aula que vocês liberaram hoje para a turma, né, que eu gravei, eu dei uma dica de utilização de uma ferramenta digital. Então, eu, como professor, nunca utilizei essa ferramenta. Então, como eu vou me desenvolver para conseguir personalizar e aplicar essa ferramenta no meu planejamento? Lembrando que o uso da tecnologia e a inserção do socioemocional, eu preciso ter uma intencionalidade. Eu vou aplicar a minha intenção enquanto educador para aplicar e para colocar em prática de uma forma fluida, né? Fazer o meu planejamento com fluidez, me desenvolvendo novas habilidades, e nós tivemos um ganho aí de 2020, com todas as dores, porque é uma pandemia, é uma situação pandêmica, mas nós, educadores, tivemos aí um checkmate na educação. Porque eu, que sou especialista em tecnologias educacionais e trabalho com formação dos professores, nós utilizávamos a tecnologia de forma pontual. Agora não. Foi um caminho, né, e uma ruptura muito grande de inserção de uma vez. Eu sabendo ou não, desenvolvi ou não as habilidades do uso da tecnologia. Mas o professor está em processo, em aprendizado, né? E as instituições e o próprio professor têm buscado caminhos reflexivos, ajuda. Essa rede pedagógica eu fico encantada e tento acompanhar, e é impossível acompanhar de tantas vivências e de tantas atividades lúdicas que vocês e que a rede vai construindo como apoio ao educador. O educador não pode se sentir só. Se eu não sei, se eu não tenho uma habilidade, onde eu vou buscar uma ajuda para conseguir vivenciar com o meu aluno, né? Então, essas conexões, essas novas habilidades, é um processo, né, que nós, educadores, estamos vivenciando. Não se enganem. Eu, como especialista, eu também sinto dificuldade. E olha que eu tenho formação em tecnologia, mas chegou um aparelho novo, chegou uma tecnologia nova, eu preciso também me desenvolver, né? Então, essa responsabilidade enquanto educador é de todos nós. É uma dor e uma alegria em conjunto no desenvolvimento. Olha só, gente, tá vendo que interessante? Estamos aqui com Fabiane Gontijo e o minicurso Competências Socioemocionais no Ensino Remoto, na 5ª semana Rede Pedagógica. Olha, muito interessante o que você falou, não é? Porque, na verdade, o educador, ele precisa estar sempre se superando. Isso até me lembra um Sócrates, né? Que eu acho que foi um professor assim, que revolucionou, né? Não só a época dele, como revoluciona até hoje, né? A cabeça, o pensamento ocidental e global. De dizer uma coisa muito simples, olha, só sei que nada sei. Sim. Nós estávamos, né? Nossa, já sabemos tudo, né? Já me formei, já dei essa aula 1000 vezes, estou pronto. Aí vem uma pandemia e te obriga a se reinventar. É isso mesmo, professora? Isso mesmo, é o aprender a aprender constantemente, né? E o nosso aluno, ele possibilita isso. Eu, enquanto professora, e me formei no magistério, né? Quem está aqui acompanhou o magistério, o antigo magistério, e já lecionei para a educação infantil, para os anos iniciais, fui professora dos anos finais. Hoje eu estou como especialista de tecnologia educacional, mas eu sou uma professora, né? Então, o aluno, ele possibilita esse nosso aprendizado, porque ele também faz com que a gente busque, né? Que nós busquemos aí novas aprendizagens, porque isso vai refletir no aprendizado dele.
querendo ou não, a gente está falando do socioemocional, mas nós temos a parte cognitiva, né? Nós temos aí os objetivos do conhecimento, as habilidades que precisamos garantir, né? Os campos de experiência da educação infantil, a BNCC como norte do nosso planejamento, mas a cada ano o meu aluno muda, a minha sala de aula muda, oxigena novas práticas, novos alunos, o aluno vem para a sala de aula com um conhecimento prévio e a partir dele eu vou desenvolver outros conhecimentos. Então, se o aluno muda a cada ano, eu como professor também preciso oxigenar novas práticas, ir atrás de novas práticas e aplicar para esse aluno, respeitando, né, a criança, respeitando o aluno, a idade e que tecnologia eu vou desenvolver. A tecnologia ela é um meio. Eu, enquanto professor, tenho todo o conhecimento, tenho o meu planejamento pronto e a tecnologia vem como meio de auxílio, sempre focado aí no aprendizado do aluno e entrando para dentro do socioemocional, eu faço uma observação aqui para vocês. A gente tem observado, e eu observei no ano de 2020 e acompanhei alguns professores com alguns alunos com dificuldade de entrar na aula remota, de não querer entrar na aula remota, porque ele não sentia ali envolvimento, ele não se conectou ao professor e ele não se conectou ao aluno, faltou a turma, né? Faltou aí um sentimento de conexão, um sentimento de pertencimento do aluno às aulas remotas. Não estou generalizando, mas aconteceu bastante isso. E como o professor pode reverter essa situação? Eu dei como exemplo na aula que a gente liberou e tem me incomodado, viu, Edivaldo? E eu, enquanto profissional, enquanto professor, eu tenho cuidado com isso também. Entrar numa reunião, entrar numa sala de aula remota, utilizando ou Meet, ou Zoom, ou Teams, primeira coisa, fechar a câmera. Como fazer uma conexão com a turma se a câmera está fechada? E ontem o Léo Freiman falou sobre isso, sobre o posicionamento da câmera, como o professor está entrando para dentro dessa aula e fazer combinados. Se eu estou com a minha câmera aberta, meu aluno precisa abrir a câmera. Para eu trabalhar o socioemocional, eu preciso pelo menos garantir essa conexão do olhar que faz toda a diferença. E eu, como formadora, tenho feito isso. Todas as minhas formações, se a gente prepara para ir para o presencial, eu também preciso me preparar para o remoto, para o à distância. Então, fazer esses combinados, fazer a criança se conectar com você, educador, com a turminha, né? Com a turma dele, justamente para vocês trabalharem um pouco aí das habilidades socioemocionais, que a conexão do olhar, o olhar diz muita coisa. O toque, a vivência diz mais ainda, mas pelo menos garantir aí o olhar, essa conexão. Rania, muito legal mesmo, gente. Aí uma dica aí, olha, colocar a galerinha toda para ligar a câmera, né? Realmente tem aluno aí desligando a câmera até para jogar videogame, não dá. Isso mesmo. Não é Né? mesmo? E tem educador fechando a câmera também. Então a Pois é, gente não, precisa cuidar disso. temos que nos expor, né? Uma coisa bem interessante. No remoto, uma coisa muito interessante isso, nós acabamos, né? Acabamos que a gente se expõe, acaba que a gente se expõe muito mais do que no presencial. Né? Por Isso quê? mesmo. Sua imagem fica gravada, não é? Vai ser E mais, Edivaldo, o aluno entra para dentro da sua casa. Você, professor, entra para dentro da casa do aluno. Então, acaba fazendo até uma conexão maior, porque você se conecta com a família, você se conecta com o ambiente que a criança vive. Quer melhor espaço para você trabalhar o socioemocional aí? Então, essa conexão é mais do que uma imagem, é mais do que aparecer.
mas é você entrar de fato na casa do aluno e o aluno está entrando na sua casa. Porque a gente passou, e alguns ainda estão passando por esse período de trabalhar em casa e do aluno ainda estar em casa, né? Então, essa conexão é mais aberta ainda, né? Então, é uma conexão mais expansiva que precisamos, então, de acordos, né? Do que pode. Como a gente tem o acordo dentro da sala de aula? Como a gente teve dificuldade no chat no início da pandemia, que todo mundo queria falar ao mesmo tempo? Então, como fazer esses acordos no início da aula, antes do ano letivo, fazer esses acordos, ter um momento com a família? A família precisa sentir também a responsabilidade, entender qual é a responsabilidade, para o professor mesmo saber fazer e guiar a melhor aula para fazer essa conexão. Olha, isso mesmo, gente. Olha, e a professora Fabi vai nos dar dicas práticas de como você pode aproveitar melhor as tecnologias para enriquecer as experiências de aprendizagem durante a sua atividade docente. Gente, realmente existem muitas soluções criativas, né, para tornar essa experiência cada vez mais rica. Tem aquele ditado assim, mais batido, né? Um ditado super batido, mas que é bem importante, né? Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Isso aconteceu na prática, na rede pedagógica. A rede pedagógica tinha atividades online e tinha atividades também presenciais, seminários que eram realizados nas capitais. Quando veio a pandemia, a rede pedagógica colocou todo o seu esforço, todos os seus recursos nas formações online. E o que aconteceu? A rede pedagógica cresceu exponencialmente, né? Criando, né, essa comunidade universal de aprendizagem. Então, é possível fazer diferente. E é interessante, né, Fabi? Porque o professor, ele tem uma capacidade que muitas vezes fica dentro dele lá, né, guardada, fica como um vinho ali que está guardado há muitos anos, que não é utilizado. Eu, por exemplo, li a história uma vez do Kant, né, esse Kant dos imperativos categóricos, esse pensador alemão, né, que diz que nós não devemos, né, fazer o outro de meio, mas tratar o outro como sujeito, né, como uma pessoa autônoma. Já idoso, professor, já idoso, já quase se aposentando, esse professor Kant pega um livro de um autor escocês chamado David Hume, ele lê esse livro e ele revoluciona. Aí que ele começa a escrever a sua grande obra, já entrado em anos, né? Então, o professor tem um potencial muito grande e é preciso, né, acreditar nesse potencial. E se eu estou te entendendo bem, Fabi, as tecnologias, né, ajudam o professor, né, se desenvolver e que se aflorem essas potencialidades que o professor às vezes traz guardadas em si, não é mesmo? Isso mesmo. E você trazendo essa reflexão aí tão profunda, né? Tão filosófica. Nós, educadores, do segmento que eu estou atuando, antes de entrar com qualquer ferramenta, com qualquer metodologia ou abordagem, seja ela pedagógica ou tecnológica, eu preciso conhecer os documentos norteadores. A partir desse conhecimento de documentos norteadores, de entender ali o currículo, né, da escola privada, da escola que é pública, do ensino público, né, entender ali a sua dimensão, né, e conhecer também o meu público. Eu preciso conhecer o meu público, a minha criança, para eu ser assertiva, cirúrgica na ação que eu vou aplicar com os alunos. E ontem, quando eu estava aqui preparando, lendo documentos, né, eu me deparei com propostas já postas dentro da BNCC, que é um documento norteador nosso enquanto educador, que ele foi homologado em dezembro, final de 2017.
Nós já estamos em 2021 e ainda temos professores que não leu o documento norteador como um todo, né? Se apropriou desse documento. A partir do momento que eu me aproprio do documento, todas as ações serão cirúrgicas, porque eu vou saber aplicar. E quando vocês me vieram com esse tema, falou, Fabi, vamos trabalhar o socioemocional no ensino remoto, traga a sua vivência, a sua experiência. E eu fiquei observando vocês desde o começo da 5ª semana da rede pedagógica e toda encantada com a Érica todos os dias com o personagem. Você se desenvolvendo também, trazendo os personagens. Eu busquei nas minhas ações como eu trabalhei os personagens no ensino remoto. E aproveitei hoje, vim de Mulher Maravilha, em homenagem à Érica, que eu achei ela maravilhosa. E você está de lobo mal hoje, refletindo esses personagens no ensino remoto, para conectar, fazer a conexão com o aluno que está habituado a ter um personagem dentro de casa, essa parte lúdica com os alunos. Eu posso ter uma Mulher Maravilha, eu já tinha essa Mulher Maravilha, né? Eu já uso ela nas minhas ações para trabalhar as qualidades da Mulher Maravilha dentro da minha aula. Mas e se eu não tenho, Fabiane, esse universo de personagens lúdicos, criativos, para trabalhar o socioemocional, esse desenvolvimento das qualidades e habilidades dos personagens? Como eu posso conectar o meu aluno com esse mundo de ficção tão encantador que nós temos? Eu trouxe na aula um exemplo, sem ser de personagens, mas trabalhando um robô, para quem assistiu. Mas aqui, olha o que eu fiz, o que eu criei para vocês se conectarem, né? Trazer as qualidades, tanto socioemocionais, empatia, ética, responsabilidade, como poderes desses personagens. Eu criei os personagens com rolinhos simples, mas que faz a conexão da minha aula. E cada um dos personagens, ele vai trazer um trabalho socioemocional. E quando eu estava construindo... Opa, vou trazer os outros. E quando eu estava construindo esses personagens, eu tenho uma criança em casa, de 5 anos, e ela ficou encantada. E nossas crianças, né, têm os personagens todos os dias, mas quando ele viu um rolinho, mamãe, que criativo, ficou encantado e querendo brincar com os personagens. E eu fui trabalhando com ele. O que o Super-Homem tem de qualidade? O que a Mulher Maravilha tem de qualidade? O que o Homem-Aranha vai trazer de qualidade para a gente desenvolver com as crianças? O que o Capitão América também tem? E fui trabalhando as qualidades de cada um dos personagens para vincular, né? Desenvolver em cada planejamento, trabalhando essa conexão, ou de construção do personagem junto com as crianças, ou também a criança construindo o seu próprio personagem. Então, eu vou dar o exemplo aqui para vocês, para finalizar esse meu raciocínio. Eu trouxe aqui numa tela, vou disponibilizar para vocês também, exemplos de como a criança pode, como você, educador, pode vincular esses personagens a essas aulas mais socioemocionais que eu preciso garantir. De forma simples, usei rolinho de papel, pode ser papel ou até mesmo papel mais durinho, que vocês, pedagogas, vão tirar de letra a construção desses personagens. Mas a Mulher Maravilha, ela tem o poder de empatia. Para quem é fã da Mulher Maravilha, como eu sou, sabe o quanto ela cuida do outro, como ela se coloca no lugar do outro. Então, eu vou conectar a Mulher Maravilha no meu ensino remoto. Eu estou trabalhando aqui com vocês com o ensino remoto. Vou usar a Mulher Maravilha como estratégia de utilizar o socioemocional, a tecnologia, porque eu estou usando a tecnologia para transferir a comunicação com a criança e, ao mesmo tempo, estou relacionando o maker da criança
fazer o personagem e dentro da Mulher Maravilha ela vai trabalhar a empatia. Então, dentro deste personagem, eu trabalho o cuidado com as pessoas. Quando eu vou para o Homem-Aranha, ele é um exemplo que exige a descoberta da responsabilidade dele com as pessoas também. Então, é trabalhando o Homem-Aranha, que é o menino, né? Ele é um personagem muito novo, relacionando a responsabilidade. E você, professor, vai vincular essa responsabilidade na sua aula. Já é trabalhando o socioemocional com as crianças. Quando eu vou para o super-homem, ele é o senso ético de comprometimento, a habilidade, né, do super-homem que eu vou trazer como conexão da minha aula. E para finalizar, o Capitão América, ele é flexível, ele é um líder. Então, eu vou desenvolver aí a liderança com os alunos. A gente sabe que para trabalhar o socioemocional, eu, professor, preciso desenvolver essas possibilidades de conexão com o meu aluno. Tudo bem que eu trouxe personagens para vincular aqui a semana pedagógica que está incrível, mas você, professor, junto com a turma, pode desenvolver o seu próprio personagem. Fazer a criança criar um personagem e eles escolherem quais são os superpoderes e vocês vão direcionando o super-herói da criança, né? Então, são conexões. O professor precisa entender que fazer uma aula no ensino remoto ou no ensino híbrido, não necessariamente eu vou o tempo todo usar uma tecnologia, porque a tecnologia ela é o meio, ela não é o fim. Eu vou conectar. E se eu for mais além, a OMS, ele indica quantitativo de horas que o aluno precisa estar aí na tela, né? Tempo de tela. Nossa família já deixa um tempo de tela dessas crianças e nós, professores, no planejamento, a gente vai mesclar. O que são atividades que ele vai interagir com a tecnologia e quais são as atividades que ele vai desenvolver o maker, que ele vai desenvolver o mão na massa, que ele vai usar uma contação de história. Eu vou identificar qual é o medo dessa criança e trabalhar como socioemocional, desmistificando esse medo, né? Então, são essas conexões que é importante eu, professor e professora, ter uma intencionalidade e, ao mesmo tempo, engajar o nosso aluno no ensino remoto, no ensino híbrido e leva também para o ensino presencial. Nossa, gente, show, né, gente? Olha que legal, né? Então, vejam bem, nós pensamos, né, que o ensino remoto, o ensino híbrido, ele é pouco palpável, mas com essa ideia da professora, né, Fabiane Gontijo, ele se torna muito substancial. A criança quer ver. Acaba que esses recursos, eles buscam, não é, memórias, conhecimentos prévios da criança, ela faz ligações, né? Muito legal, ela se interessa. Agora, por que a criança vai querer fazer uma aula sobre um assunto, né, que não a interessa? Que não tem a conexão, né, Edivaldo? E ao mesmo tempo que eu consigo trabalhar aqui as competências socioemocionais, as habilidades, né, as 10 macrocompetências da BNCC, eu vou vincular qual é a habilidade, o objetivo do conhecimento e, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando a autoestima da criança, né? Ver qual é o personagem que vai fazer com que ela goste de si mesmo e, ao mesmo tempo, apreciar as capacidades que cada um tem, respeitando aí os colegas, se eu vou trabalhar o bullying, o Hulk, se a gente for olhar as qualidades do Hulk, ele sofria bullying pela aparência, né? Então, é desenvolver mesmo a criatividade do planejamento do professor. É difícil? Todo mundo nasce criativo? Criatividade desenvolve. E você, professor, quando estiver aí fazendo o seu planejamento, entender aí quais são as possibilidades de interação no ensino remoto ou no ensino híbrido,
as ideias vão fluir, né? Vão chegar até vocês, porque vocês estão sendo formados, vocês estão com essas possibilidades de extrapolar o conhecimento de vocês. Então, é saber, no máximo, né? Ter aí um panorama de possibilidades e a intencionalidade pedagógica vocês vão construindo no planejamento. Eu bato muito nessa tecla, Edivaldo, que é o planejamento do professor que vai dar o tom da aula do professor. Eu sou uma professora especialista também em planejamento, desenvolvo estratégias de planejamento e o planejamento é o nosso norteador, né? Não é engessado, ele vai nortear. A partir do momento que eu planejo, tenho uma intencionalidade, eu consigo mudar estratégias de acordo com a minha criança, de acordo com o meu aluno. Ah, muito bem. Gente, olha, nós estamos chegando ao final dessa live, porque às 9h30, em ponto, será liberada a videoaula mencionada pela Fabi Gontijo. Ai, que maravilha! Né? Vamos fazer uma estreia, todo mundo assistindo juntos, comentando, fórum de discussão, né? Vamos lá dialogando, destacando alguns pontos, colocando dúvidas. Então, vamos fazer uma atividade lúdica lá no YouTube, né? Que você pode entrar, fazer comentários, né? Perguntas, e vai ser bacana demais. Mas eu não sei vocês aí em casa, mas eu fiquei com um gostinho aqui de quero mais na boca. E eu vou propor aqui a professora, né, Fabi Gontijo, nós vamos combinar isso depois, para ela colocar uma videoaula sobre esse conteúdo no curso dela, Educação Digital, né? Que ela tem aqui na rede pedagógica. E nós também podemos fazer uma segunda live sobre esse assunto, porque realmente está palpitando, não está? Ele dá um norte, né? Ele vai mudando de direção, porque é um assunto amplo e é um assunto que o professor precisa se aprofundar, porque a gente sabe que o professor tem uma carga, né, muito grande. Então, dentro dessa carga, o que é possível, né? E o professor criativo é isso, é saber que eu posso mais e que eu vou contribuir com o meu aluno de uma forma mais assertiva, com a geração que a gente está vivendo. E eu deixo aqui 3 pontos para vocês depois buscarem nessa aula que eu vou gravar para vocês, que é mais trazer dos conceitos para vocês, é identificar dentro do ensino que é necessário pensar que nós, professores, precisamos ser flexíveis. Apoio à família para esse momento é fundamental, esse apoio até mesmo para a família entender como funciona o ensino remoto e o ensino híbrido, e investir em atividades variadas. Vamos trazer essas 3 reflexões numa segunda live, no segundo momento, porque eu acredito que vai auxiliar o professor e vai direcionar os professores quanto ao ensino remoto. Então tá certo, olha, já estamos alinhados, então vai ter uma videoaula a mais, bônus, no curso Educação Digital, que a professora Fabi tem na rede pedagógica, e vamos combinar depois da 5ª semana uma live para nós continuarmos tratando desse assunto. Nós vamos mandar um aviso lá na plataforma e também divulgar na rede pedagógica, nas nossas mídias sociais, essa live que será realizada, né? Aberta a todo mundo, gratuita, você vai aproveitar bastante. Então, gente, olha, quem não sabe ainda como acessar essa aula da professora, né, Fabiane Gontijo, lá no YouTube, é só ir em www.youtube.com/setcanal/rede pedagógica. Quem está participando aí dos grupos do WhatsApp ou do Telegram já recebeu o link da aula. E também você pode pegar esse link entrando na plataforma www.rpead.com.br. Clica lá no link da videoaula da Fabi, que nós vamos fazer uma audiência juntos dessa aula, um grande fórum de debates. E eu também quero te convidar a seguir a professora Fabi Gontijo no Instagram. Fabi, pode passar aí o seu endereço para a gente te seguir. Obrigada, Edivaldo.
Então, meu endereço, gente, onde eu dissemino práticas e ajudo vocês, professores, e vocês me ajudam também, porque é uma troca de aprendizado sempre. Eu acredito nisso, ninguém sabe tudo. A gente se ajuda e cada um com seu conhecimento vai construindo sempre uma educação melhor. É o @fabi.gontijo. Por favor, coloquem o ponto, porque se não coloca o ponto, vai para um outro endereço que eu quase não acesso. Eu estou direcionando vocês para o endereço que eu faço o acesso diário para ajudar quem são os professores que me procuram, que é o @fabi.gontijo. É isso aí, gente, né? Super recomendo, viu? Então vamos lá agora assistir essa aula que está maravilhosa, encantadora. Quem quiser continuar com a gente, quiser continuar com a Fabi, vai lá, né, para o YouTube, que vamos estar também ao vivo lá nos comentários, dialogando com vocês. Lembrando o endereço, www.youtube.com/sedecanal/rede pedagógica. Vai ser bem legal. Quem assistir essa live depois vai poder acessar também a videoaula. Posteriormente, ela ficará gravada também no YouTube. Muito obrigado, Fabi. Foi realmente muito bom. Agradeço. Só tem um defeito, viu? Esse quê? nosso bate-papo só tem um defeito. Foi curto demais, né? A gente queria Eu começar. também achei. Eu achei que hoje foi mais rápido. Mas é sempre muito bom estar aqui com você, Edivaldo, com a Érica. Peço desculpa pela minha conexão, mas eu acredito que deu para cumprir, né? Mas o ideal é que a gente faça sempre algum movimento para auxiliar os professores, as professoras, e vocês têm feito isso com muita maestria. Vamos ficar juntos, né? É isso aí. Conexão. Palavra de ordem aí é conexão. Até mais, sabe? A gente se encontra lá no YouTube, hein? Tá joia. Um beijo. Obrigada, gente, pela paciência, pelo horário. Estou à disposição de vocês.